Nova congregação da Assembleia de Deus neste bairro, Assembleia de Deus em Teresina, evangelista Valdenir Silva Gameleira. Foi ele, agora a leitura do texto e prosseguindo com as assinaturas. Meus irmãos, nosso pastor nos confere a oportunidade para lermos o termo de posse. Termo de posse em função ministerial. Eu, Valdenir Silva Gameleira, inscrito no CPF 003-808-33379, evangelista e membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Teresina, IEADT, inscrita no CNPJ, sob o número 06-679-617-1000 ao contrário 61, com sede na Rua São Pedro, número 1286, Centro-Sul, Teresina, Piauí, por aceitar a nomeação a ser homologada no dia 31 de janeiro de 2024 na Assembleia Geral da aludida instituição para a função de ministro religioso e supervisor da congregação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Teresina, no bairro Cidade Nova, localizada na Rua Canadá, número 1087, bairro Cidade Nova. Assino o presente termo de posse declarando: primeiro, está ciente de que exercerei, juntamente com os integrantes da citada congregação, mera detenção do templo acima anunciado, nos termos do artigo 1198 do Código Civil vigente, sob relação de dependência e subordinação financeira, administrativa e eclesiástica para com a Assembleia de Deus em Teresina, que exerce a posse do imóvel em destaque. 2. Está ciente do dever de sempre atender às determinações administrativas lavradas pelo presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Teresina, em atenção ao artigo 12, alíneas E e F do seu estatuto vigente, ao qual se submete toda a membresia. 3. Está ciente da discricionariedade deferida pelo presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Teresina, através do ato nomeativo número 001 de 2009, aprovado em Assembleia Geral no dia 20 de janeiro de 2010. Assim, segue o presente termo assinado por mim em 2 vias, juntamente com o excelentíssimo senhor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Teresina e seu secretário integrante da diretoria. Teresina, 30 de janeiro de 2024. Enquanto nós assinamos, o evangelista já pode saudar e cumprimentar a igreja. Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, para mim constitui um motivo de alegria nesta noite estar juntamente com vós outros, para juntos adorarmos e engrandecermos o nome do Senhor nosso Deus. Em decorrência do horário, eu quero agradecer a Deus, em rápidas palavras, ao nosso bom Deus, que nos concede esta rica oportunidade de aqui estarmos, pelos méritos de Cristo Jesus,
que nos fez aptos para a salvação. E aqui nós estamos para glorificá-lo e bendizer o seu santo nome para todo sempre. Eu agradeço a Deus pela vida de minha esposa, irmã Tâmara Taine, que Deus, por sua misericórdia, me concedeu para estar ao meu lado, para ser minha esposa e para também, juntamente comigo, estar fazendo a obra de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvo a Deus pela vida de minha família, minha tia Rosilene, minha irmã, meu sogro, irmão Juarez, irmã Miriam, esse cidadão aqui que ele é bem sério, mas o coração dele é tão grande que eu entrei dentro dele também e aqui estou. Louvo a Deus pela vida de toda a minha família, os que aqui não estão presentes e que estão representados por eles. Eu louvo a Deus por suas vidas. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso muito digno presidente, pastor Irã Santana Mesquita, nosso pastor. Ele foi meu pastor dentre muitos ao longo dessa minha trajetória, mais especificamente, se não me engano, pelos anos de 2003 e 2004, ali na congregação do bairro São Pedro. E hoje eu pensando e escrevendo alguma coisa para falar, mas eu acho que não era como falar que eu perdi, e aí eu anotei aqui alguma coisa, e eu me lembrando do pastor Irã, quando ele chegou ali no bairro São Pedro. Aqui tem gente que é dessa época, eu me recordo muito bem, o pastor Irã ali chegou com a irmã Raquel, com a Iraci, né, sua filha. Acredito que o Jadiniel já estava em preparação. E o nosso pastor ali chegou, como ele sempre tem atuado na obra de Deus, mas eu me recordo de algo que era bem peculiar, que naquela época nós, adolescentes e jovens, sempre nós queríamos estar, que era numa elba que o pastor Irã tinha na placa de Fortaleza, e sempre nas atuações ali de evangelismo e trabalho, os meninos perguntavam assim: tu vai com quem? Tu vai com fulano? Senão eu vou com o pastor Irã. E nós andávamos, estivemos ali aquela temporada boa, cooperando no bairro São Pedro, e foi muito bom para a minha vida e para a minha formação espiritual. Louvo a Deus pela oportunidade que ele e a diretoria da igreja têm nos confiado para estarmos cooperando com a obra de Deus nesta esfera maior, não no que se diz respeito de uma posição acima da igreja, mas de uma responsabilidade que nós assumimos diante de Deus e da igreja do Senhor. Então louvo a Deus pela vida do nosso pastor, e como já aqui assinei, e como um pouco da nossa vida ele já tem nos conhecido, estamos com o firme propósito de cooperar com o crescimento da igreja do Senhor nesta região. A igreja só tem um pastor, a igreja tem um pastor que se chama Jesus Cristo e o pastor Irã Santana Mesquita. Eu aqui sou o seu cooperador. O pastor daqui se chama pastor Irã, e na visão que Deus o tem confiado, nós estaremos trabalhando em favor do benefício da obra do Senhor nosso Deus. Louva a Deus pela vida do nosso querido pastor Bezaliel, que acreditou na nossa vida, e juntamente com o pastor Irã, aqui estamos para cooperar na obra do Senhor. Apesar, meus irmãos, de sabermos daquilo que o Senhor tinha para a nossa vida, mas quando hoje inserido estamos dentro deste contexto ministerial, a responsabilidade, ela pesa sobre os ombros, ela pesa sobre as nossas vidas, e aqui com muito temor e tremor, eu vou me guardando nos meus pastores, em Jesus e através dos meus pastores, para que nós possamos fazer alguma coisa para o Senhor nosso Deus. Agradeço a Deus também os meus queridos pastores, que ao longo dessa vida, desta minha trajetória, me auxiliaram e me ajudaram. E aqui eu não poderia deixar de citá-los: irmão Francisco das Chagas, evangelista João da Cruz Mendes, presbítero Roque da Costa Nery, de saudosa memória, que está aqui a sua esposa, querida irmã Luzia, presbítero José Assis. Isso foi enquanto depois eu vou falar mais à frente. Pastor Paulo Soares Magalhães, pastor Irã, pastor Antônio de Freitas Melo, pastor Raimundo Alcides de Souza Neto, pastor José Gonçalves, pastor Wilson Soares e o querido pastor Alex.
quando nós estivemos 8 anos cooperando na obra do Senhor nosso Deus. E também, já chegar lá, e pastor Renério, nosso amigo, nosso companheiro, que confiou me dar uma assinatura. Eu precisei de uma assinatura, foi 2 assinaturas, que essas foram essenciais, né? A primeira foi para consolidar o casamento. Aí eu tinha que usar um batisteiro. Disse, cara, fala com o homem para ver se dá certo. E deu certo, ele sabe o que foi. E depois, consequentemente, em outro momento, que foi para o ministério, eu agradeço a Deus por sua confiança. Agradeço a todos os meus amigos, meus pastores, que já descansam na presença do Senhor. E aqui, em nome de todos estes que já estão na presença de Deus, eu cito o meu querido amigo, o meu querido pastor e um pai para mim, que foi o pastor Deus Wilson da Silva Cirqueira, e a sua querida esposa, irmã Miriam, ambos de saudosa memória. Louvo a Deus por suas vidas. Agradeço, meus irmãos, as congregações em Vila Nova, Parnaíba, representada ali pelo meu querido irmão Francisco Ferreira, que foi meu regente do Quarteto Aliança, faz algum tempo, né? E ele teve toda aquela paciência, ele tinha toda aquela paciência de colocar a gente para ensaiar e fazer tudo, e dava tudo certo. E ali na praia eu me congreguei dos anos de 97 até novembro de 2001. 2001 eu estive ali na congregação no bairro da congregação no bairro Vila Nova, Parnaíba. E eu sou muito grato a Deus pela aquela congregação. Posteriormente, eu estive na congregação do bairro São Pedro, onde eu estive congregando, cooperando com a obra de Deus por cerca de 23 anos. Foi nessa congregação que eu recebi as promessas de Deus que eu estou vivendo hoje. Foi nesta congregação que eu fui alimentado, que eu fui assistido em todos os sentidos. E essa congregação, ela me adotou, ela me recebeu como filho. Como eu falei no dia da minha palavra de agradecimento, eu tenho queixas a fazer, mas não contra a congregação, mas em relação à minha própria pessoa. Porque poderia ter me dedicado mais, me entregado mais em benefício da obra de Deus. Mas aquilo que esteve ao meu alcance, eu fiz, e aqui eu estou agradecendo a Deus por estas congregações que tiveram fator preponderante na minha formação espiritual. Por fim, agradeço a congregação aqui no bairro Cidade Nova, pela bondade em estarem me recebendo com a minha esposa, para juntos cooperarmos na obra de Deus. No dia da posse do pastor José Alexandre, eu estive aqui também, eu estava bem ali atrás, nós já éramos amigos nesse tempo, e a igreja estava bem lotada como está no dia de hoje. E eu estive aqui naquele dia, e hoje eu estou seguindo os passos do meu pastor, seguindo os passos do meu amigo Deus Wilson, e de outros servos de Deus, que aqui cooperaram na obra de Deus, como nosso querido muito digno presbítero irmão Creso Filho, que aqui durante esses 3 anos cooperou juntamente com a sua esposa, a irmã Neliane, em favor da obra de Deus aqui neste lugar. A minha palavra de agradecimento a vós outros. Eu, meus irmãos, e é todo pastor, todo obreiro, ele não faz nada sozinho, ele faz com o apoio da igreja. Juntos aqui, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, estaremos cooperando, batalhando pela fé que uma vez foi entregue aos santos, e assim ganhando muitas almas para o Senhor Jesus. Para encerrar minhas palavras, meus irmãos, eu gostaria de ler apenas 3 versículos da palavra de Deus. Também agradeço a todos os meus colegas, obreiros, tanto do nosso campo como de outros campos que aqui estiveram. Meu amigo Fábio, que veio ali de Parnaíba para estar conosco, Deus abençoe. Presbítero irmão Carlos Fraga, que aqui representa o pastor José Martins Neto, que em decorrência de saúde não pôde estar aqui nessa noite. Agradeço meus amigos, pastor João Paulo, pastor Afílio, pastor Aloísio, pastor Antônio José, evangelista Luiz Otávio, pastor Isaac, que é o nosso coordenador da área. Estamos aqui à disposição sobre a sua égide para cumprir aquilo que o Senhor tem determinado ao nosso coração. Salmo de número, meus irmãos, 116,
versículos 12 ao 14, assim diz a palavra do Senhor: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Versículos 17 a 19: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Esta é a minha palavra de agradecimento a Deus por tudo que tem feito na minha vida, para as congregações em Vila Nova, Parnaíba e no bairro São Pedro. Eu quero oferecer o que está escrito em 1 Samuel, capítulo de número 12 e o versículo de número 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Esta é a minha palavra a estas amadas igrejas que tiveram boa participação na minha vida, na minha formação espiritual. E para a congregação aqui no bairro Cidade Nova, aonde nós estaremos aqui até a determinação do Senhor, até o tempo que o Senhor quiser que nós estejamos aqui. Eu ofereço para os amados irmãos o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 12 e o versículo de número 15. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Somente esta parte deste versículo, e o outro versículo está em 1 Coríntios, capítulo de número 15, o versículo de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.